Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, esta aqui é a aula 8 então, de projeto de fábrica e arranjo físico, e nós vamos dar continuidade ao nosso planejamento sistemático de layout. A programação dessa aula aqui então está dividida em dois tópicos. A gente vai investir mais tempo principalmente nesse primeiro tópico, que envolve o diagrama de interrelações. Então nós vamos precisar das informações que nós tivemos da aula anterior sobre diagrama de afinidades, para que a gente consiga construir então este diagrama. Depois a gente vai dar uma olhada de uma forma bem simples como que funciona o diagrama de interrelação de espaços. E precisamos das informações compostas dentro do nosso diagrama de interrelações e também de algumas discussões sobre áreas ou estações de trabalho. Tá legal? Bem, então sobre o diagrama de interrelações, vocês viram na aula anterior que nós discutimos bastante, né, sobre o diagrama de afinidades. Certo? Este diagrama de afinidades, então, ele mostrava de um formato quantitativo qual era a importância, né, de se aproximar um par de departamentos ou um par de áreas. E aí nós vamos trabalhar com algumas convenções que nós temos aqui, de forma a tentar representar isso, vamos dizer, visualmente. Tá? Ele vai nos fornecer mais ou menos uma ideia de como que ele pode ser distribuído o nosso layout. E aí sim pensar em outras questões sobre o arranjo físico, um layout mais detalhado, alguma coisa nesse sentido. Né? Nós verificamos então no diagrama de afinidades da aula anterior que nós tínhamos algumas letras que representavam todas as características e importância que nós tínhamos dentro do nosso diagrama. Então vamos supor aqui, se a gente trabalhar com a letra A, entre o departamento 1 e 2, se você ter uma importância A, então a gente está identificando como absolutamente necessário que estes dois departamentos estejam próximos. Né? Se nós quisermos quantificar essa relação, geralmente a convenção adotada é o número 4. Então ele teria um peso 4 em qualquer tipo de ferramenta quantitativa, né, que nós formos usar para este diagrama aqui, certo? Mas a gente só quer fazer a princípio a representação gráfica, né, das ligações que nós temos de acordo com as importâncias que encontramos lá dentro do diagrama de afinidades. Este valor 4 aqui, ele vai representar para mim então 4 linhas para mostrar a ligação entre esses dois departamentos de forma visual. Da mesma forma, né, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, nós temos para a letra E, que são 3 linhas e representa uma importância alta. Nós temos a letra I, que ele é importante e nós vamos representar então por 2 linhas, né, que é o valor que nós temos aqui. A letra O vai ser apenas uma linha a ligação, porque tem uma importância, mas essa importância é baixa, certo? E aí nós temos a letra U, que ela é desprezível, então nós não vamos colocar nenhum tipo de linha para representar essa ligação, porque senão ele vai poluir muito a nossa figura, né, o nosso diagrama. E aí, por fim, para você representar uma ligação, né, uma proximidade indesejável, nós fazemos a característica com esse nosso zigue-zague aqui, ok? Então, nós vamos identificar aqui, primeira coisa, quais são as letras, quais são as importâncias que nós temos lá no nosso diagrama de afinidades. A gente tem essa convenção, esta representação aqui para colocar no diagrama de interrelações, e aí a gente precisa verificar quais áreas que nós vamos estabelecer as nossas prioridades, e a gente tem que identificar
o que envolve aquela área, se é uma área relacionada à operação, a escritório, armazenagem, transportes, a qualquer coisa que seja nesse sentido, para adotar como se fosse a ideia do gráfico de processos, né, vamos dizer assim, mas aí fazer uma representação pensando num esboço geral de como pode ser o nosso layout. As etapas então que nós temos para a construção desse diagrama aqui, então nós temos primeiro que identificar as atividades a partir do nosso diagrama de afinidades que nós vimos na aula anterior. E aí, então, analisa o tipo de atividade, ok? Então, a gente precisa verificar se é operação, se é inspeção, se é transporte, armazenagem, tá? E aí a gente consegue ter uma ideia melhor do tipo de atividade que nós temos dentro daquele diagrama ali. Ele pode ser relacionado só para análise de operações e inspeções, como também áreas de suporte principalmente, que nós vimos que também são importantes naquela nossa chave PQRST. Depois nós vamos diagramar as interrelações A, ou seja, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar prioridade para aquelas que têm 4 linhas de conexão, montando o nosso primeiro diagrama. Nós temos então um número de diagramas tal que vai depender que tipos de prioridade que nós temos dentro daquele diagrama. A gente monta primeiro o A, depois E, I, O e aí se necessitar o indesejável, né? Porque o U, como nós vimos, não tem nenhum tipo de conexão que precisa ser feito, tá? É claro que isso daqui é só uma indicação, uma boa prática. Vocês podem adotar outro tipo de montagem se vocês quiserem, certo? Depois, então, nós vamos diagramar na sequência, como eu acabei de comentar aqui, de acordo com as prioridades, sempre rearranjando o diagrama, tá? Isso daqui é importante. Por quê? Quando nós vamos pular por um exemplo do diagrama 1 para o nosso diagrama 2, por um exemplo, o que vai acontecer? Com aquelas conexões muito importantes, mas que não são absolutamente necessárias, como no diagrama 1, a gente pode verificar que uma determinada operação que não estava tão em evidência, né, no nosso primeiro diagrama, ele começa a se tornar mais importante porque nós temos vários departamentos conectados com a proximidade identificada como muito importante, né, que são as letras S aqui. Certo? Daí o que acontece? A gente precisa então fazer alguma alocação, algum deslocamento desses departamentos, dessas áreas, de forma a tentar atender melhor, né? E não deixar de atender os diagramas anteriores. Então a gente vai precisar ficar rearranjando essas áreas quando necessário. Ok? Então, como que a gente pode verificar um exemplo, né? Qual que vai ser o nosso diagrama final completo aqui para este diagrama de interrelações? Temos aqui então este exemplo. Temos aqui um total de 8 áreas avaliadas, né? Então, primeiro vamos identificar aqui, ó, isso daqui é um círculo, então isso daqui me caracteriza, né, a uma identificação de operação. O tipo aqui é operação. Nós temos, por um exemplo aqui, esta área 6 é uma área relacionada à inspeção. E aí nós temos outra característica, que é esta área 2 aqui, que é relacionada a uma área de transporte. Certo? Então a gente precisa identificar o tipo. E este tipo de atividade a gente pode dar uma olhada lá nas nossas cartas de processo. Ok? A partir disso daqui, então, a gente tem mais ou menos uma identificação de como que pode vir a ser essas ligações de forma visual. Então, a gente sabe que, por um exemplo, a conexão, a importância que nós temos entre os departamentos 5 e 7 aqui, por um exemplo, né? Nós temos que é A, tá? Porque nós temos 4 linhas que conectam estas duas áreas, né? Então, se este 5 estivesse no lugar do 3, por um exemplo,
ele já não atenderia tão bem esta nossa situação, porque ele estaria mais afastado do 7, né, por causa dessas 4 ligações, ok? E o 3 ele ficaria muito mais próximo, por um exemplo, desse 7, e percebemos que não tem nenhuma conexão direta, né, com esta área 7 aqui. Ok? Então, à medida que a gente vai montando, pensando nas importâncias, né, que nós temos entre os pares e departamentos dessa proximidade, a gente vai ter que ir rearranjando estas áreas aqui. É claro que tem algumas ferramentas hoje que vocês podem utilizar, ferramentas computacionais que possam auxiliar vocês a fazer isso, né? Mas quando você não tem um número tão grande de áreas para avaliação, com certeza esta análise aqui, mesmo sendo no papel, ela é válida. Tá? Como que a gente conseguiria, por um exemplo, então construir o exemplo da aula anterior utilizando este raciocínio aqui desta análise gráfica do diagrama de interrelações? Então nós temos aqui o exemplo da aula anterior. Nós temos 8 departamentos ou 8 áreas para avaliação para a gente construir o diagrama de interrelações. Percebam aqui então que esses 8 departamentos eu fiz a identificação aqui, né, dos tipos de atividade. E aí então nós conseguimos perceber que os departamentos 1, 2, 3, 6 e 7 são operações. Nós temos uma inspeção aqui no departamento 5 e no departamento 5 apenas. E no departamento 4 e departamento 8 nós temos a identificação aqui que o próprio Mutter trouxe como convenção, que este símbolo é de identificação de atividades de escritório, ok? Então percebam que para essa primeira etapa, o que eu tinha que fazer então? Primeira coisa, né? Analisar, construir o diagrama de afinidades, aí depois identificar os tipos de atividade para então eu iniciar a construção do meu diagrama de interrelações. Primeira coisa, eu vou fazer priorizando as conexões do tipo A, ok? Bem, quantas conexões do tipo A nós temos aqui? Nós temos a ligação entre... temos três conexões aqui primeiro, né? 3 conexões aqui do tipo A. Aí o que acontece? A operação 1 com a operação 2. Nós temos aqui também a operação 2 com a inspeção 5. E nós temos a operação 3 com a inspeção 6. Com a operação 6. Né? Então, olha só. Temos aqui 1, 2, 3 conexões. Aqui, quando a gente está só avaliando as conexões do tipo A, fica mais tranquilo para a sua construção, certo? Percebam que nós temos a operação 2 tendo as conexões prioritárias com os departamentos 1 e também com o departamento 5, né? Então a gente pode, por um exemplo, fazer esta primeira identificação. Aqui eu vou deixar um desenho nos próximos slides como um histórico, né, da avaliação anterior, mas esta primeira aqui nós precisamos construir então do zero. Vou colocar aqui então a nossa operação 2, colocar aqui a nossa operação 1 e vou colocar aqui a nossa inspeção 5. A gente sabe que 2 para 1 é uma conexão extremamente importante, porque é isso que eu estou avaliando nessa fase. 2 para 5 a mesma coisa. Tá? E aí eu vou fazer aqui separadamente 3 e 6. Ok? Então tenho esta primeira etapa aqui, né? Então pensando num layout sem pensar muito em medições sobre estações de trabalho, número de estações de trabalho, a gente entende que esta aqui é uma definição a princípio ideal para essas conexões A. Esta questão do layout total sendo ideal ou não, nós vamos trabalhar na próxima aula avaliando
como que por adjacências e avaliando por distâncias o quão bom estão distribuídos os nossos departamentos aqui, certo? Para a segunda fase, então, o que eu vou fazer? Tá? Então, eu tenho esse histórico aqui da primeira etapa. Para iniciar a etapa 2, eu tenho esse histórico aqui como referência. Eu preciso avaliar, então, as conexões do tipo E, né? Então, eu tenho aqui duas conexões. Que são consideradas muito importantes. Quais são elas aqui? Nós temos a operação 2, percebam que a operação 2 continua sendo bastante importante aqui para a conexão com outro departamento. Nesse caso aqui será a atividade de escritório identificado 4. Vamos colocar uma seta aqui. E aí nós temos também a operação 7 com o departamento 8 aqui, que é também escritório. Certo? Então, como que nós podemos avaliar um pouco do que nós fizemos na etapa 1 para a construção dessa etapa 2? Primeiro a gente precisa verificar um pouquinho, né, quais conexões que nós temos aqui e pensando no departamento que está nessas conexões consideradas muito importantes. Percebam que os departamentos 4, 7 e 8 a gente não tinha nem encaixado aqui na etapa anterior, né? Eles não apareceram ainda. Mas a 2 já tinha e nós temos que essa 2 ela é muito importante que fique próximo à nossa área de atividades de escritório 4. Tá? Então a gente pode basicamente pensar, né, no 2 aqui como uma área centralizada, né? A princípio a gente pode fazer essa modificação mais tarde. Eu posso continuar então, por exemplo, com a minha operação 1 aqui, fazer essas conexões, certo? Vou continuar com a minha inspeção 5 aqui. Aí eu vou colocar 4 aqui em cima. Agora eu tenho 1, 2, 3, né? Porque agora são 3 linhas para as consideradas muito importantes. Vou colocar aqui 3 como estava, com 6, porque eles não estão conectando com mais ninguém a princípio. E ela é uma conexão da etapa anterior, então absolutamente necessária a aproximação. E aí eu tenho aqui a operação 7 com os meus escritórios da área 8, sendo 3 linhas com uma conexão muito importante, ok? Vamos pegar esse histórico então para continuar trabalhando na nossa próxima etapa, que agora é conectar os que são considerados importantes, né? Então nós temos essas conexões aqui da etapa anterior, temos aqui 4 conexões nesta etapa, consideradas I, né? Quais são elas então aqui? Vou ter a operação 1 com escritórios 4. Eu vou ter aqui a operação 1 com operação 6. Vou ter aqui a operação 1 novamente com a operação 7. E aí eu vou ter 4, que é escritório, junto com 5, que é inspeção. Certo? Então percebam que a 1 agora eu tenho que conectar com 4, 6 e 7. Então, de repente, é interessante eu fazer uma inversão desse 1 com o 2, porque eu tenho várias conexões com 2 linhas agora com esta 1. É claro que a prioridade são sempre as conexões anteriores, né, devido à importância que nós estabelecemos no diagrama de afinidades. Mas eu vou tentar fazer um pouquinho diferente, de forma a atender todos, né, todas as questões de importância possíveis aqui. Se vai ser a melhor ou não, como eu já falei, vamos avaliar na próxima aula. Tá? Então eu vou colocar aqui, vou trazer esse 1 para cá agora. Tentar centralizar ele um pouquinho. Vou colocar o 2 aqui, certo? E vou trazer o 5
para cá agora. Ok? Porque assim eu vou ter possibilidade de tentar trabalhar melhor com as conexões da minha operação 1. Vou colocar então aqui as minhas conexões 1, 2, 3, 4, porque aqui é absolutamente necessário, aqui também, certo? A minha quarta atividade aqui, tá? Eu vou continuar colocando aqui em cima. Percebam que como o 2 se deslocou para cá, eu preciso fazer essa transferência dessa conexão com 3 linhas. Perdoe-me aqui um pouquinho mais torto, mas acho que dá para entender. E agora eu vou ter, por um exemplo, essa operação 6 anteriormente ela não estava conectada com esta rede principal aqui, né, que tinha mais conexões, agora eu posso conectá-la. Por quê? Porque eu identifiquei que 6 ela tem uma relação de importância, né, e aqui com 2 linhas com a operação 1. Então eu vou trazer para cá, para eu conseguir estabelecer, né, ficar o mais próximo de 1 que eu puder. 3 ainda só tem essa conexão dependente de 6, então eu posso colocar, por um exemplo, aqui, que é absolutamente necessário, né? Poderia colocar aqui embaixo, aqui em cima, sem nenhum problema. Eu tenho a conexão 1 com 4, agora que é importante. Eu tenho a 4 com a 5, que é importante. Tá? Preciso pensar também na 7 e na 8, né? Então nós tínhamos aqui que eram muito importantes com a classificação E com essas 3 linhas. E eu tenho agora que a operação 1 com a operação 7, elas são importantes, com 2 linhas. Ou seja, eu posso então colocar a 7 aqui e a 8 aqui por um exemplo. Tá? Aqui essa parte de escritórios. Ok? Vou colocar aqui com muito importante, 3 linhas, como estava aqui, e conectar importante 2 linhas, 1 com a 7. Então aqui nós temos um desenho de como poderiam ficar distribuídos, né, essas nossas áreas, esses nossos departamentos. Porém, eu preciso incluir então aquelas atividades com a classificação O, que por mais baixa que seja a sua importância, né, eu posso ainda tentar fazer um reajuste aqui de forma a atender essas conexões, mas é claro, sem prejudicar as mais importantes que eram as anteriores. Então nós temos 4 conexões aqui. Do tipo O, né? Eu vou ter aqui para esse caso então a operação 2 com os escritórios 8, certo? Eu vou ter aqui escritórios 4 com escritórios 8. Eu vou ter aqui 6 e 7. Operações 6 para 7. E a conexão das operações 6 com... Operação 6 com atividades de escritório, né? 8 aqui. Certo? Então percebam que agora eu tenho que pensar nessas conexões, mas elas não são mais prioridades. Tá? Então como que a gente pode fazer esse desenho aqui? Eu vou fazer uma pequena modificação de forma a tentar não mexer nesses graus de importância que nós temos aqui. Então olha só. Vou colocar 1 aqui, continuar com 2 aqui, 5. Aqui eu vou ter 4. Vou colocar 7 aqui, vai continuar a mesma coisa. Aqui eu vou ter ainda 6. E aqui eu vou ter 3. Vou fazer as conexões que nós já tínhamos ali anteriormente. 4. 4. Mais 4 aqui. Vou trabalhar com essas 3 que eu tinha entre 4 e 2. Certo? Eu tinha 2 conexões 4 e 5 aqui. 2 conexões 1 e 4. 2 conexões 1 e 6. Agora, para eu tentar atender, porque
verifiquem aqui que 6, a operação 6 vai ter algumas conexões a mais aqui e a 8 eu vou ter 3 conexões a mais aqui. Então, dependendo dessa situação, para não interferir muito no anterior, eu posso fazer uma modificação aonde eu tenho menos conexões, ou no 6 ou no 8, né? Então, agora eu vou ter um acréscimo maior de conexões, mas a 8 e a 6 estavam ligados por menos operações ou menos áreas aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou trazer esse 8 para cá. Tá? Então, não vou interferir basicamente numa distância significativa, né? Para o meu 7, vai continuar com as 3 linhas, vai continuar próximo. O meu 1 para 7 também vai continuar próximo. Percebam que agora, 2 para 8, eu tenho uma linha aqui para fazer essa conexão, né? 4 para 8 eu também tenho, mas ela é pouco importante, então o que acontece? Eu posso trazer ela para cá e percebam que ela é realmente mais longa, né, para fazer esta conexão, para não atravessar todo esse diagrama aqui. Mas como ela é pouco importante, não tem nenhum problema. Eu consegui aproximar pelo menos de 2 aqui, né? E da mesma forma, eu consegui deixar os 6 com o 7 relativamente próximos também, né? Então, tenho 6 com o 7 aqui. Agora, 6 com o 8 também eu vou prejudicar apenas um pouquinho neste aspecto aqui, tá? Se eu tivesse deixado o 8 aqui, né, o 2, então ele viria para cá esse contorno, né? Aí o 8 para 4 ele viria para cá esse contorno e você conseguiria ligar mais facilmente 6 com o 8, tá? Então, esse daqui foi apenas uma maneira, né, de você conseguir construir este diagrama de interrelações de forma a prejudicar ou menos na menor quantidade possível, né, o número de conexões aqui que eu tenho nas etapas anteriores, porque elas são sempre prioridades. Tá legal? Então essa aqui é uma opção que já nos dá uma ideia, né, de um possível layout que nós temos entre estas áreas aqui, né, a distribuição dessas áreas aqui. Perfeito? Bem, então nós temos aqui o nosso diagrama de interrelações final, tá? É claro que nós vamos precisar avaliar isso daqui. Mas esta avaliação, nós precisamos pensar também no critério de espaços. Tá? E para vocês pensarem nesses critérios de espaços, eu vou ter que avaliar então a metragem que eu vou precisar incluir para cada uma dessas áreas aqui. Porque eu vou ter estações de trabalho dentro dessas áreas aqui. A gente pode incluir já áreas de corredor ou não, isso aí vai depender um pouquinho, né, da profundidade do estudo, certo? Então, daqui nós podemos pular para o diagrama de interrelação de espaços, ok? Como que a gente pode identificar esse diagrama de interrelação de espaços? A gente já tem, então, os departamentos que nós estamos avaliando, nós temos aqui, então, as atividades, tipos de atividades que são exercidas, né? E aí o que acontece? Nós temos que cada uma dessas atividades aqui temos uma estação de trabalho que estará dentro, né, desta área aqui. A gente precisa analisar por um exemplo, né, lembrando das aulas anteriores, o cálculo do número de máquinas que podem, esse cálculo pode nos ajudar aqui. Porque podemos usar esse cálculo para analisar quantas estações de trabalho nós precisamos para cada uma dessas áreas aqui. E aí sim tentar definir uma área total. Pensando que uma estação de trabalho não é apenas um equipamento, não é apenas uma mesa, um computador, nós temos que avaliar tudo, né? O que seria essa nossa estação de trabalho? Então a gente tem que pensar em termos de equipamentos, ferramentas, estoques, deslocamento, questões de segurança e ergonomia,
E aí sim a gente vai definir então, de fato, qual que é a nossa área total para um trabalho seguro e efetivo, ok? Então vamos supor neste exemplo aqui que nós temos que a área 1, 4 estações, totalizando 36 metros quadrados. Aqui na estação, na área 2, 4 estações, total de 16 metros quadrados. E assim até a nossa área 8, o nosso departamento 8, com 4 estações, totalizando 16 metros quadrados. Tá? Então vamos exemplificar aqui que a definição, né, a distribuição dessas áreas vão ter essas características aqui. Aqui eu estou trabalhando em metros, tá? Cada um dessas larguras aqui e comprimentos, né, dessas áreas, né, para eu definir a minha área total, tá? Então, com isso daqui eu já posso pegar, por um exemplo, aquele meu diagrama de interrelações e tentar construir mais ou menos um diagrama de interrelações de espaços, tá? Então a definição mais ou menos que eu tenho aqui vai ser desta característica de interrelações ok? Eu vou tentar então construir o diagrama de interrelação de espaços. Ok? É claro que eu não trouxe, né, nenhuma dessas medidas ali do slide anterior para cá para ficar um pouco mais clean essa nossa identificação. Então, só passando numa forma bem rápida aqui, né, nós temos então a nossa área 1 aqui, certo? Aqui totalizado com toda a metragem, né, que nós precisamos utilizar ali, né, para atender as nossas demandas. Nós temos aqui então esta área 2. Nós temos a nossa área 3 aqui. Temos a área 4 aqui. A área 5. A área 6. A área 7. E a área 8. Tá? Por que isso daqui é importante? Nós temos que avaliar, né, se a gente consegue atender da melhor forma possível. A gente pode atender e a gente pode fazer essa avaliação a partir de um critério quantitativo, né? Então, o que acontece? Só pensando ainda na base qualitativa da situação, percebam que ele está fazendo, vamos dizer assim, dividindo parede, né, essas duas áreas aqui que a gente identificou como uma conexão A. Né? Aqui também, né? Então nós temos uma divisão aqui bem próxima, tá? De parede aqui entre 2 e 5, porque também é A, né? Nós temos aqui entre 3 e 6 A também, então a gente consegue fazer esta avaliação aqui. Aqui de 1 para 6 nós temos duas conexões, né? Então aqui seria a nossa I, por um exemplo, né? 4 para 2, percebam que ela está aqui, ó. Mas o acesso a gente consegue verificar que com esse desenho ele não é direto. A gente vai ter que utilizar provavelmente a área 1 para ir para a área 4 ou a área 5 para ir para a área 4, certo? Então ele não divide parede, vamos dizer assim, ou ele pode percorrer uma distância um pouco maior, de forma que a gente consiga encontrar então essa distância, né? Por isso então que na próxima aula nós vamos avaliar, né, o que significa cada uma destas conexões aqui e o atendimento, né, o nível de atendimento quanto a estas conexões aqui. Ok? Então, aqui nós temos bem afastado, 4 do 8. Aqui nós temos bem afastado, o 6 do 8. Certo? Então, a gente vai avaliar na próxima aula, fazer, então, avaliação por adjacências. E a nossa avaliação por distâncias.
Ok, pessoal? Bem, por essa aula seria isto. Muito obrigado e até a próxima aula.